Número 1. Livro de Josué, capítulo de número 1. Eu quero apenas profetizar sobre a vida de vocês essa noite. Livro de Josué, capítulo de número 1. Vamos ficar todos em pé para ouvirmos essa palavra. Quem achou, diga: eu achei, pastor. Eu achei. Josué, capítulo de número 1, verso de número 1, diz assim o texto: Aconteceu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Verso 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes darei. Obrigado. Quem pode glorificar a Deus? Antes de você se acomodar, já que você já se acomodou, vamos fazer o seguinte: você vai dar uma olhada para alguém aí e vai dizer: prepare-se para um novo tempo de Deus. Não, Deus me defenda, está amarrado. Sangue de Jesus tem poder. Vamos pôr pressão na voz para que ele acredite nessa palavra. Vamos lá? Vamos, é boa notícia. Vamos dar uma boa notícia a alguém. Dá uma olhada para ele e diz: prepare-se para um novo tempo de Deus na sua vida. Aleluia. Eu estava pedindo a Deus uma palavra para esta noite, mas já visto a grande responsabilidade desse culto. E o Espírito de Deus ministrou no meu coração o texto que nós acabamos de ler, livro de Josué, capítulo de número 1. Uma grande verdade do texto de Josué, um dos livros, ou o primeiro livro histórico do Antigo Testamento, exatamente no capítulo 1, nada mais é do que uma troca de autoridade. Tendo em visto que o grande Moisés, um dos maiores líderes que já permeou essa terra, falece e morre no final, no término do livro de Deuteronômio. Sendo assim, Josué recebe a ordem ou a direção de Deus exatamente para dar continuidade ao que Moisés já havia vindo fazendo com o povo de Israel, que era introduzi-los à terra boa, farta e que manava leite e mel. Deus está trocando uma autoridade, Deus está mudando um tempo, Deus está preparando um outro cenário para que esse povo, para que esta nação de fato tomasse posse de tudo que Deus sonhou em entregar e planejou entregar a esse povo que está habitando e permeando o deserto. Capítulo de número 1, Josué recebe uma das tarefas mais complicadas da sua vida, porque até então, tudo que Josué sabia e conhecia, o fazia por intermédio de Moisés. Josué era mero escudeiro e estava aos pés do seu líder e está sofrendo, porque perdera muito mais do que um líder, perdera muito mais do que um gerente, perdera muito mais alguém do que alguém que estava à frente. Josué perde um amigo e junto com ele a nação de Israel está lamentosa, tendo em visto que Moisés doou-se, entregou-se pela causa que era transportar esse povo até o centro do projeto e da vontade de Deus. E o capítulo de número 1, Israel está chorando, está lamentando, está enlutado, afinal Moisés havia morrido e o povo está em um período de luto de 30 dias, porque Deus respeita o luto.
Eu acho interessante quando estamos em uma região, em uma situação de luta, alguém diz, celebra porque está tudo bem. Não, luto, é luto. Tem períodos que a gente tem que ir lutar. Israel está enlutado porque Moisés morreu, havia passado o seu tempo, havia passado o seu ministério. Toda a história que Moisés construiu no deserto acabou-se às margens do Jordão, e o povo está sentado à margem do Jordão, desolado. Então Deus decide falar e escolher alguém para dar continuidade ou para iniciar um novo tempo. Deus então olha Josué e lhe comunica, lhe fala, libera uma palavra a Josué para que ele se levante. Eu acho interessante que Josué tem a mesma missão de Moisés, sem os mesmos recursos, porque a missão era a mesma, introduzir o povo à terra boa, farta e que manava leite e mel, mas os recursos eram outros. Josué tinha a mesma missão, sem os mesmos recursos, porque agora não tinha nuvem, não tinha o maná, a água não sairia mais da rocha. Era só a habilidade de Josué de introduzir, de inserir o povo dentro da terra, contando com a ajuda de Deus. Josué faria isso, mas sem os recursos que Deus disponibilizou a Moisés. E por que Deus troca os recursos? Porque o tempo não era mais o mesmo. O tempo de Moisés era necessário os recursos que Deus enviara, mas o tempo de Josué não. Então ele vai fazer a mesma obra sem os mesmos recursos, porque era um novo tempo. Nós estamos em tempo de fazer grandes obras com recursos diferentes, e eu quero liberar uma palavra de Deus sobre o Ministério da Graça essa noite. Continuaremos fazendo o projeto com os recursos que Deus disponibilizou para esse tempo, para essa fase, para essa igreja. Se você consegue entender que nós estamos trabalhando o mesmo projeto sem os mesmos recursos, pode glorificar a Jesus, porque essa obra não para. O Deus da obra ainda vai cuidar desse trabalho. Só que Josué nunca tivera ouvido o som da voz de Deus. Deus nunca falara com Josué até o capítulo de número 1. Tudo que Josué ouvira acerca de Deus fora ouvido por intermédio da boca de Moisés. Josué nunca tivera ouvido o som. E como ele já sabia que era o sucessor de Moisés, isso acontece nos capítulos 25 em diante do livro de Deuteronômio, como ele já sabia que era, eu imagino a expectativa do rapaz em ouvir Deus. Eu imagino a expectativa de Josué em ouvir uma palavra da boca de Deus. Como seria a voz de Deus? Como Deus falaria? Será que a voz dele seria grave? Será que a voz dele seria fina? Josué está em uma expectativa de ouvir algo da boca de Deus. Então Deus se manifesta a Josué, e a primeira palavra que Deus dá a Josué não é uma palavra de vida, não é uma palavra de bênção, não é uma palavra de motivação. A primeira palavra que Deus dá a Josué é uma palavra de morte, é uma palavra de perda, é uma palavra de baixa. Deus se apresenta a Josué e diz: Josué, meu filho, Moisés morreu. A primeira coisa que Josué ouve da boca de Deus é uma má notícia. E eu fico imaginando Deus falando ou dando má notícia. A primeira coisa que Josué ouve é uma notícia ruim. A primeira coisa que Deus fala é uma comunicação de morte. E Deus faz questão de falar a Josué algo que ele nunca tivera ouvido, de uma forma muito complexa, em um tempo muito complexo. Quando Deus vem falando, a primeira palavra que Deus libera é uma palavra de morte. Ele diz: Moisés morreu. E eu fiquei pensando qual era a necessidade de Deus de informar Josué deste acontecimento. Por que é que Deus quis transmitir uma má notícia como essa? Por que é que Deus quis liberar uma palavra tão dura como essa? A primeira vez que Josué ouve a voz de Deus, e eu começo a entender que na boca de Deus má notícia tem propósito. Eu começo a entender que na boca de Deus má notícia tem propósito. Ou na boca de
Deus, má notícia nos leva a algum lugar. Nós não gostamos dessa mensagem. Essa mensagem não é boa, não é contemporânea. Essa mensagem não alegra a alma. Escute, nós estamos habituados a ouvir má notícia, mas na boca de Deus, má notícia tem propósito e direção. Deus se apresenta a Josué e diz: Moisés, meu servo é morto. Ou seja, o tempo de Moisés foi bom, o tempo de Moisés foi proveitoso, o tempo de Moisés foi um tempo de milagre, mas passou, acabou-se, morreu com ele à margem do Jordão. Agora é um novo tempo, é o tempo Josué, e eu quero liberar essa noite exatamente essa palavra. Eu disse que vim falar a vocês de novo tempo, e é sobre isso que eu quero falar, porque está se iniciando sobre o ministério da graça, sobre a igreja nessa cidade, um novo tempo. E qual tempo é esse, pastor Barreto? É o tempo Josué. Tempo de Moisés é tempo de deserto, mas tempo de Josué é tempo de entrar e possuir aquilo que Deus liberou. Oh, meu Deus, se você consegue entender isso, vai abrindo a boca comigo um minuto ou mais. Isso, feche os olhos, feche, levante as mãos comigo. Isso, faça isso por um minuto. Diga a Deus: eu quero viver o que o Senhor sonhou para mim. Vai, abra a boca. Diga a Deus: eu quero entrar onde o Senhor entrou, sonhou que eu entraria. Diga a Deus: eu quero viver o que o Senhor sonhou que eu viveria. Erga a voz. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Moisés morreu. O tempo do deserto acabou. Começou o período Josué. Pastor, no período Josué não tem trabalho? Tem. Pastor, no período Josué não tem gigante? Tem. Pastor, no período Josué não tem problema? Tem. É o que mais tem. Eu não vim aliviar nem massagear ego de ninguém, não vai mudar nada. Só que no período Josué a gente não sonha, a gente vive. E eu fiquei me perguntando, por que Deus faz essa separação de tempo? Observe os exemplos. Sempre que Deus muda o tempo, sempre que Deus troca o tempo, Ele faz exatamente essa distinção. Escute, perceba a palavra que Deus está liberando. Moisés morreu. E alguém pensa que o período de Moisés foi ruim. Não, porque deserto é bom. Se tem uma coisa boa na vida do crente, é deserto. Quem quer ir para o deserto aqui? Dá um sinal. É bom, mas ninguém quer. Deserto é bom. Deserto é bom. É o período em que a gente mais conhece a Deus, e é o período em que Deus mais conhece a gente. Quando me perguntam qual obreiro que você quer, eu digo: eu quero aquele que veio do deserto. Quando me perguntam qual crente você quer ser, eu digo: eu quero ser o crente que saiu do deserto. Sabe por quê? Porque o deserto nos ensina a valorizar coisas pequenas. Glória a Deus. Glória mais. aleluia. Deserto é a maior faculdade que o crente pode passar. Aleluia. E esse, não se engane, Deus sempre te levará para dar uma voltinha no deserto. Deserto vai moldar você. Deserto vai forjar o seu caráter. Deserto vai estruturar, aleluia, as suas expectativas. Deserto vai trabalhar você. Ouça, é interessante que só depois do deserto que Deus introduz o povo no período de Josué. Só depois, porque é necessário passar o deserto entre tantos caminhos que Deus tinha. Entre tantas escolhas que Deus faz, Deus decide levar o povo saindo do Egito para passar pelo deserto. Olha para o pastor. O período de Moisés é um período do deserto. Mas o bom é que a gente nunca sai do deserto igual. O povo que entrou não foi o mesmo povo que saiu. A promessa aconteceu, mas o povo que entrou não foi o mesmo povo que saiu. O povo que entrou trocava a promessa por pepinos e cebolas.
O povo que entrou trocava a Deus por uma falta de água. O povo que entrou trocava o sonho de uma vida por uns momentos de prazer. O povo que entrou não valorizava as pequenas coisas. O povo que saiu, o povo que saiu, nada tirava do coração daquele povo que saiu. Nada tirava do coração daquele povo que saiu, que algo maior estava reservado e preparado para eles. Eu quero ser boca de Deus para dizer que Deus dará conosco uma volta no deserto. Só não se entrega hoje, né? Essa mensagem de 1900, eu sou de 1980. Deixa eu te dizer uma verdade. O povo está saindo de dentro do deserto diferente da maneira que entrou. Ouça, todos nós um dia teremos que passar pelo deserto. Ele nos amadurece, ele nos fortalece, nada mais nos esmurece. Ouça, o povo que entrou tinha medo do gigante. O povo que saiu dizia: eu não tenho problema com o gigante. O povo que entrou só queria o que a terra produzia, mas não queria dar o suor que a terra pedia. O povo que saiu dizia: a terra é nossa, Deus já nos deu. 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 Escute, como é bom participar do deserto. Deserto é bom. Deserto é o período que a gente não prega um prego numa barra de sabão, mas acorda de manhã, toda manhã, na porta, tem maná. Da onde vem, não sei. Quem enviou? O Deus de Israel. Deserto é o período em que Deus mais cuida de. Sabe o que o deserto ensina? Ensina a depender. Quem não vem de lá, eu me preocupo. Eu tenho medo de crente que não veio do deserto. Tenho. Sabe por quê, pastora Linda? No primeiro problema ele abandona o processo. Na primeira porta fechada, ele larga o trabalho. Pastor, se preocupe-se com obreiros que chega aqui e diz: qual é a tua escola? Ele diz: não é o deserto. Preocupe-se. Porque quando a chapa esquentar, ele lembra dos pepinos de cebola. Mas quem vem do deserto, amarachou. Ele está tão focado. Primeiro, sabe de onde veio. Segundo, sabe o que Deus fez. Terceiro, sabe para onde está indo. Quem não vem de lá não sabe nem o que Deus fez e nem para onde está indo. Olha a palavra de Deus que dá em Josué. Ele diz: Moisés morreu. Em outras palavras, foi necessário Moisés atravessar o deserto para vocês entrarem em Canaã. A história que vocês vão escrever daqui para frente só foi possível porque Moisés passou o deserto. A porta que vai se abrir daqui para frente só foi possível porque Moisés passou o deserto. As terras que vocês vão conquistar daqui para frente só é possível porque Moisés passou o deserto. Os gigantes que vão cair diante de vocês daqui para frente só é possível porque Moisés passou o deserto. Eu quero ser boca de Deus. Isso, tem gente me ouvindo aqui essa noite que está passando pelo deserto. Deixa eu te dar uma palavra. Não foi o diabo que te levou para aí, foi Deus. Deus te levou para forjar o teu caráter, moldar a tua estrutura. Deserto é o único lugar que a gente convive com bicho peçonhento e sai de lá vivo. Quem nunca passou por lá? Nunca foi traído por um obreiro. Nunca deu corda demais para alguém e foi decepcionado. Quem vem de lá está acostumado a lidar com bicho de peçonha. Quando chega, ele já sabe como fazer. Sabe por que muito crente é enganado? E não se engane. Não existem relacionamentos neutros. Ou as pessoas que você se envolve estão te tornando melhor ou estão te tornando pior. Ou as pessoas que você se relaciona estão te fazendo crescer ou regredir. Não existem neutros. E uma pessoa que vem do deserto identifica um mau relacionamento de longe.
Uma pessoa que vem do deserto não cai segunda vez no culto do vigário. Pastor, fui enganado, caí no céu. Não. Quem vem do deserto olha, diferente. Ele detecta, diferente, detecta. Aí diz, o deserto é bom. Dá uma olhada para mim, perto de você. Fala bem baixinho para ele. Deserto é bom. Se todos os seus crentes, pastor Ronaldo, vierem do deserto, só tem um exército para conquistar Canaã aqui. Ore mais. Se todos os obreiros vierem do deserto, a Ucrânia vai ser pequena para o evangelho. Se todos os crentes que congregam com o Senhor, pastor Silvano, vier do deserto, Demore vai ser só o trampolim para o projeto de Deus, porque quem sai de lá, sai pronto para possuir Canaã. Meu Deus do céu, eu quero liberar uma palavra, se você pode levantar a mão. Pastor, não gosto de levantar a mão, vem no culto errado. Pastor Rogério está aqui hoje, você vai levantar a mão comigo. Levanta a mão. Eu vou profetizar essa noite sobre a vida de vocês. Depois que Deus virar o cativeiro, os gigantes de Canaã vai ser inimigo pequeno. Ele já está trabalhando, dizendo, Moisés morreu no teu casamento. Esse tempo de crise vai passar. Esse sobe e larga e sobe, vai passar. Prepare-se, existe um período de Deus. Senhor, o deserto é tão bom. Por que Deus viu a necessidade de nos tirar de lá, pastor? Porque deserto é bom, mas tem dois problemas. Primeiro, não há fartura. No deserto não sobra. E não tem coisa mais ruim do que viver à base do conta-gota. Eu estou falando com propriedade de causa. Eu vivo lá. Eu sei o que é viver na base do conta-gota. Sabe o que não tinha no deserto? Tinha cuidado, mas não tinha fartura. Israel comia de manhã, passava o dia, dormia à noite, sem saber se ia ter no outro dia, a não ser o favor de Deus. Escute-me. E não tem coisa ruim ou mais ruim do que viver sofrendo com pouca coisa. Israel passava no deserto, tinha para hoje e esperava vir para amanhã, não se tinha fartura. Tem gente me ouvindo aqui hoje, que está nos Estados Unidos da América, o maior país do mundo, a maior economia do mundo, mas está passando no deserto do conta-gota. Sabe por quê? Porque isso não depende do espaço geográfico onde estamos. Isso depende do tratamento de Deus em nós. Quando estamos no tratamento de Deus, tu pode estar na América ou em Dubai, o tratamento é o mesmo. Agora tu pode estar dentro do Nordeste do Brasil, em terra seca, e Deus cuida de você lá, porque o espaço geográfico não tem muito a ver com o tratamento de Deus. O povo estava no deserto e não se tinha fartura lá. Não sobrava. Eu passei por isso muitas vezes. Eu dividi um carro com um amigo muito tempo, depois que eu comecei a viver o meu ministério. Eu dividi um carro velho. E a gente só conseguia, saía para pregar todos os dias, e só conseguia os 20 reais que colocava o combustível para o carro não pagar. Se eu te disser o carro, você se assusta. Quando eu falava, meu irmão, por que a vida é assim? Dizia, Rogério, não murmura, é a porção do dia. O que Deus tinha para hoje era isso. Ouça. E viver de porção do dia é algo muito difícil. Israel está acostumado com fartura de pepinos e cebolas e agora está comendo maná, cada um dia por vez. Aí Deus chama Josué. Diz, Josué, tem uma palavra para você. O tempo conta-gota está passando na sua vida. Oh, glória! Eu queria que você profetizasse para alguém. Pegue na mão dele, por favor. Pegue. Pastor, isso aqui é América, é aqui mesmo. Pegue na mão dele, pegue. Diz para ele, o período de conta-gota está passando.
Não, ele não recebeu. O período contador que está passando. Desconte para ele. Deus está no controle para liberar fartura sobre a sua vida. Você está passando o deserto, mas está indo para Canaã. Existe uma finalidade de Deus para você passar aqui, porque você vai valorizar o mínimo de coisas lá. Mas em Canaã, meu filho, não tem pouca coisa lá. É fartura. 2 homens carregam um cacho, a água dá. Tudo que se planta acontece. Petróleo nesta terra. É para lá que você está. Eu quero ser boca de Deus para dizer que está mudando o tempo das nossas vidas. Está mudando o tempo da nossa história. Está mudando o tempo da nossa casa. Está mudando o tempo da nossa família. Está mudando o tempo dos propósitos. Nós já estamos vindo do deserto, mas vamos entrar em Canaã. Quem nos viu comer poeira no deserto vai nos ver com banquetes em Canaã. Aleluia! Você consegue profetizar isso a alguém? Quem te viu comer poeira vai te ver na banquete. O tempo está mudando. Aleluia! O tempo está mudando. O tempo está mudando. Aleluia! Aleluia! Nós somos a geração Josué. A geração Josué não morre no deserto. Deserto mata todo mundo. Menos geração Josué e Caleb. O deserto que consumiu muitos vai nos ver sair de lá triunfando. Aleluia! Nós seremos testados, mas também seremos aprovados. E vamos sair de lá para um propósito maior que nós. Maior que nós. Deserto é lugar de altos e baixos. Não se existe estabilidade. Eu já disse que Israel comia do que tinha, era só a porção do dia. Então Deus chama Josué e diz: filho, o tempo de altos e baixos passou. Não tem coisa mais frustrante, não tem coisa mais angustiante do que a incerteza. Alguém com incerteza nem dorme direito. Será que vai abrir? Será que vai chegar? Será que vai acontecer? Ou tanta coisa para a gente fazer, tanto dinheiro que precisamos. Mas será que vem? Quanto recurso a gente precisa? Será? Era isso que o deserto oferecia, embora fosse a melhor escola. Oferecia incerteza. Oferecia insegurança. Aí Deus está chamando o povo, dizendo: vem cá, estou trocando o tempo de vocês. Vocês não vão mais pertencer ao deserto. Vocês vão entrar no período Josué. Em Canaã não se tem altos e baixos. Em Canaã é uma marcha contínua em direção àquilo que Deus de fato projetou para você. Ouça, não tem coisa mais ruim do que falta de instabilidade. Eu entendo Israel. Sabe por quê? Porque Israel vivia assim. E não tem coisa mais ruim do que falta de estabilidade. Nada é mais prejudicial a um casamento do que essa inconstância. Isso vai desgastando. Nada é mais prejudicial a uma empresa do que essa, uma hora quebra. Nada é mais prejudicial a um ministério do que esses altos. Nada é mais prejudicial a uma igreja do que uma hora acaba quebrando. Uma hora acaba cedendo. Uma hora nos desgostamos. Deus sabia disso. Tanto é que atravessa o povo pelo deserto, mas promete e insere eles dentro de Canaã. Ouça, em Canaã não se tem mais altos e baixos. O chão é firme. Escuta. E a gente só dá
saltos maiores quando o chão é firme. A gente só dá saltos mais ousados quando o chão é firme. Quando o chão é firme, a gente tenta. Quando estamos seguros, quando tem estabilidade na caminhada. E é isso que eu quero profetizar sobre a vida de vocês essa noite. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês. O tempo de altos e baixos está passando. Em plena crise, ou saindo dela, o tempo de altos e baixos está passando. Se você consegue fechar os olhos, faça. Porque eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Deus nos dará estabilidade nesse tempo. Estamos entrando em Canaã. Canaã é terra de fartura e estabilidade. Tem estabilidade de Deus para os teus negócios. Tem estabilidade de Deus para o teu ministério. Tem estabilidade de Deus para a tua família. Tem estabilidade de Deus para a tua chamada. Tem estabilidade de Deus. Rebacai. Vai abrindo a boca um minutinho só. Eu queria que você continuasse de olhos fechados. Eu queria que você continuasse abrindo a boca um minuto ou mais e fosse dizendo: Deus, eu recebo. Deus, eu tomo posse. Deus, eu creio. Deus, eu quero. Vai abrindo a boca um minutinho. Vai dizendo que crê nisso. A estabilidade sendo gerada agora. A estabilidade sendo gerada agora. Vai abrindo a boca. Vai, filho. Adore o nome do Senhor esta noite, porque não sairemos daqui, aleluia, da mesma maneira que entramos. Estamos vindo do deserto, mas é para possuir Canaã. Estamos vindo do deserto, mas é para possuir promessa. Mais gostoso do que receber promessa é ver elas acontecerem. Eu quero ser boca de Deus para dizer: vamos entrar, aleluia, aonde Deus falou que entraríamos, veremos acontecer. Continua adorando. Isso. Quem é batizado no Espírito Santo tem a liberdade de orar em línguas estranhas. Línguas estranhas não é presente de festa, é ferramenta. Quando eu oro em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. Quando eu oro em línguas estranhas, eu edifico a mim mesmo. Deixa Deus renovar você essa noite. Emaue calaras. Chamacancho emaue camaras. Emanchuicas. Período Josué. Período Josué. Sabe qual é o período Josué? É o período em que pisaremos aonde ninguém pisou. Aleluia. Aleluia. Ai. Sabe qual é o período Josué? É o período em que pisaremos onde ninguém pisou. Mais do que isso, é o período em que faremos o que ninguém nunca fez. Aleluia. Eu não quero nem saber o que vir atrás. O que vamos fazer nesse tempo ninguém fez. Pastor, se eu sabe quem foi pastor, aqui nessa... Não me interessa. Sabe quem é? Não me interessa. Eu estou preocupado com esse tempo aqui. Nós vamos fazer nesse tempo o que ninguém nunca fez. Aleluia. Você não está entendendo, não. Você não está entendendo a gravidade disso. Eu estou falando de possuir Canaã. Sabe quanto tempo tinha essa promessa? Quase 700 anos. Uma promessa que Deus libera sobre o povo e parece que ninguém seria capaz. Aí Deus olha Josué. Por quê? Não sei. Quem que ele tinha demais? Também não sei. Aí Deus olhou para ele e disse: você vai fazer o que ninguém fez nessa cidade até agora. Por quê? Por quê? Porque eu decido.
Se tem uma coisa que Deus não abre mão, é do direito de decidir. Ele decide. Aleluia. Por que Deus fez assim? Não sei. O fato é que ele olhou para Josué e disse: você vai pisar onde ninguém pisou. Mais do que isso, você vai possuir aquilo que pessoas só sonharam. Aleluia. Eu quero ver você profetizar. Eu nem sei qual é o sonho americano. Eu estava indagando o pastor Giovanni, diz: pastor, eu já ouvi em tantos filmes essa história de sonho americano. O que é isso? Aí ele me deu uma explicação e eu fiquei meio que entendendo. Mas eu não quero saber o que sonharam. Deus nos dará a habilidade de fazer o que pessoas só verão em sonhos. Não, Deus não recebeu isso. Eu quero ver você abrir a boca, porque Deus nos fará viver o que pessoas só sonharão. Unir a conversão, Deus pode fazê-lo. E pode fazer no seu tempo. Independente de quem passou antes ser melhor ou não. Você não está entendendo, irmão? Teve muita gente tentando possuir Canaã. Sabe quem tentou? Abraão. Sabe quem era Abraão? Pai da fé. Por que era pai da fé, pastor? Porque creu mais que os outros? Não. Porque creu antes que os outros? Não. Já tinham crido primeiro que ele. Mas era pai da fé porque passou uma vida inteira sem um sinal de Deus e cria. Aleluia. Promessa de Deus para Abraão: torná-lo pai de uma multidão. E Abraão passou 25 anos. 25 anos sem um sinal, sem um atraso na regra, sem um aborto instantâneo, sem um filho que nasceu e morreu. Nada indicava que Abraão seria pai, mas a fé dele dizia: calma. Quando ela estava velhinha, Deus disse: Abraão, é o tempo. Anda na minha presença, ser perfeito, porque eu vou te dar um filho nesse tempo. Escute, 25 anos sem sinais, tadinho. Coitado de crente que anda na dependência de sinais. Por quê? Porque a maior certeza que eu tenho de que estamos no caminho certo é que Deus não está falando nada. O silêncio dele está dizendo: prossegue, prossegue, Ronaldo, prossegue, Joaquim, prossegue, 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 prossegue. Quando a fé ameaçava baquear, Deus chamava Abraão para fora da tenda. Ou porque às vezes a fé baqueia. Não sei a de vocês, mas na minha de vez em quando. A minha de vez em quando dá uma rateada. A de vocês não, vocês são super. Mas a minha de vez em quando fala: Deus, sei, a minha realidade não está dizendo isso não. Mas quando a fé ameaça baquear, Deus vai lá e pega Abraão e tira ele para fora da tenda. Às vezes a gente tem que sair da tenda para ampliar a visão. Deus levanta a visão dele e diz: ó, conta as estrelas, você não pode começar 1, 2, 10, 20. Deus, peraí, 1, 2, 10, 20. Deus perdia quando Deus dizia: Abraão, assim será a sua descendência, como as estrelas do céu. Impossível de contar, não entendi. Eu vou desenhar para ver se você dá um glória para Jesus essa noite. Aleluia. Deus dava a palavra, mas não dava sinais. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Se ele está em silêncio, continua. Se ele não está dando sinal, continua. Se ele não está falando nada, continua. Tu está na direção certa. Sabe quando a gente orienta o motorista? Quando ele está para errar ou errou. Ele ligou a seta, você diz: não é por aí não. Ele engrenou para ele, você diz: esse caminho está errado. Ele entrou, você disse: você errou. Você só fala quando algo sai da rota. Mas enquanto ele está na rota, a gente está conversando. Nem percebe que estamos na rota. Por quê? Porque está na rota. Se Deus está em silêncio, Ele está dizendo assim: ó, você está na rota. Não vou dizer de novo. Você está na rota. Vou dizer de novo: você está na rota. Vou dizer de novo: você está na rota. Você consegue pegar na mão de alguém e dizer para ele: continua, porque a rota está certa.
É só questão de tempo para atingir o alvo. Continua que a rota está certa. É só questão de tempo para atingir o alvo. Continua que a rota está certa. Ouça. Quem tentou, pastor? Jacó. O cara mais habilidoso que eu conheço. Jacó entendia de tudo. Administração, arte. Jacó entendia de gerenciamento. Entendia até da arte do improviso. Que é isso, pastor? Porque pegou uma pedra, fez de travesseiro. Pegou a mesma pedra, fez de altar. Qual é o nome disso? Improviso. Trabalhar com o que se tem na mão. Jacó usou todas as suas habilidades naturais e não possuiu a terra. Sabe quem tentou? Moisés, o camarada que viu Deus passar na fenda da rocha pelas costas. Você não está entendendo? Quem tentou era melhor que Josué e não entrou. Não é a capacidade que temos, é a escolha de Deus. Não é o que acham que temos, é o que Deus decidiu. Você não está entendendo? Nem quero saber da tua capacidade esta noite. Eu quero saber se Deus decidiu que é você. Se Ele decidiu, vem para Canaã. Vem para Canaã. Vem! Oh, glória! Aleluia! O que eu estou tentando te dizer é que não cabe a ninguém decidir quem Deus escolhe. Capítulo 3, verso 13 do livro de Marcos. Subiu Jesus ao monte e chamou para si os que ele quis. Não pediu conselho. Aleluia! Não fez Aleluia! uma reunião com a mesa diretora. Não pediu opinião. Por quê, pastor? Porque ele é soberano. O que é isso, pastor? Fala-se daquele que não pede conselho nem favor. Decide E faz. Aleluia! Olha para alguém perto de você. Ele disse: você pode ser o crente mais fraquinho dessa noite. Não, eu não vou ver essa parada não. Vamos de novo. Você pode ser o crente mais fraquinho dessa noite. Se ele escolheu você, é você. Você pode ser o mais capina nessa noite. Se ele escolheu você, é você. Você pode ser o mais impróprio essa noite. Se ele escolheu você, é você. Você pode ser o que menos dá certo essa noite. Se ele escolheu você, é você. Pode ser que a sociedade não te quer. Se ele escolheu você, é você. Glória a Deus! Aleluia! Tem pessoas melhores. A capacidade não está em questão. O que está em questão é o que Deus escolheu. Deus olhou para Josué e disse: você vai pisar onde ninguém pisou, entrar onde ninguém entrou e tomar posse do que ninguém tomou. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Às vezes a gente fica no culto voando, né? Aí a palavra está sendo liberada. Quem está esperto pega. Pisar onde ninguém pisou. Fala-se de ampliar as fronteiras.